E aí galera, bem-vindo a Micasa Smart Casa, seu canal de automação residencial aí 100% em português. E aí hoje eu decidi gravar o vídeo aqui dentro de casa, né? Porque eu vim dar um pulinho aqui para dar uma olhadinha. E por que não? Porque é um assunto que a gente vai falar hoje, é relativamente fácil, dá pra gente falar ele assim na câmera aqui no tete a tete e eu vou editando, colocando aqui as coisinhas conforme eu vou falando. E qual que vai ser o assunto de hoje? Hoje a gente vai falar quais são os tipos de instalação de Home Assistant que a gente tem disponível, né? Para a gente fazer aí nosso setup de casa inteligente e deixar a casa toda aí funcionando ao seu favor. E a gente tem basicamente três formas diferentes aí de fazer a casa inteligente. A gente pode fazer a primeira Raspberry Pi, que eu fiz um tutorial aí, né? E a gente pode também fazer ela num computador Linux mesmo, né? Que aí é uma solução que tem um pouquinho mais de poder, né? Você vai ter menos problemas com crash, com lentidão, etc. Né? E a terceira forma seria fazer uma máquina virtual, que seria mais ou menos a mesma coisa do que o Linux, né? Exceto que você está rodando em um outro computador, caso você tenha aí um Windows, né? Que você queira usar, ou até mesmo um Linux, se você tem uma máquina que você quer para mais de um propósito e você quer deixar a parte do Home Assistant bem isolado, você pode fazer aí uma máquina virtual e rodar ela. Aí dentro do Home Assistant a gente tem duas opções para rodar o Home Assistant. Uma delas é o REST-IO, né? O que é o REST-IO? O REST-IO ele é um sistema operacional Linux, só que foi modificado para rodar nativamente só o Home Assistant. Então você não vai poder, por exemplo, rodar múltiplas coisas junto com o Home Assistant, como a gente poderia se fosse um sistema operacional Linux, e aí você roda o Home Assistant dentro do Linux. O que nos leva a essa segunda opção. Qual que é a segunda opção? A segunda opção é rodar o Home Assistant puro, que ele roda, que não é modificado, não é o Linux modificado, ele é só o Home Assistant, né? E essa versão ela roda em cima de um Linux. Então você pode instalar um Linux e aí você coloca o Home Assistant rodando ali junto com outras coisas. E aí a gente tem algumas formas também de rodar o Home Assistant, né? Que é o que não é a versão REST-IO que tem, que é o Linux modificado. Você pode rodar ele como Docker, né? E o Docker, o que é exatamente? O Docker ele é como se fosse um ambiente que está todo fechadinho, prontinho, já com tudo instalado que alguém fez, e você baixa essa caixinha e roda ela. Lá tem todas sabe aquele monte de setup que a gente faz para rodar um programa? Tem que instalar Python, tem que instalar isso, tem que instalar aquilo. O Docker ele é um negócio fechadinho, já com tudo que precisa para rodar aquela versão que alguém fez e subiu o Docker. Você só pega esse Docker e dá um play nele. E aí, beleza, está rodando. E a gente tem Docker para várias coisas. A gente tem Docker para o Home Assistant, a gente tem Docker para o Node-RED, por exemplo, para a gente fazer as nossas automações. Tem o Docker do ESP Home. E aí cada Docker também é para algum sistema operacional. Por exemplo, tem gente que fez um Docker para Ubuntu. Então, se você está rodando Ubuntu e aí você quer pegar um Home Assistant e roda ali, alguém já fez um Docker bonitinho, você só dá um download, um play nele e já vai sair funcionando. Ou você pode também rodar ele nativamente mesmo, sem ser no Docker, você instala o Home Assistant ali no Linux e roda, né? E quais são as diferenças entre... Por que eu pegaria o REST-IO e por que eu escolheria o Home Assistant puro? Qual que é a diferença? O REST-IO, ele tem... Sabe aquela addons lá que eu mostrei já várias vezes? Que é aquela lojinha lá, tipo como se fosse uma Play Store ali, que você entra e dá um install e aí já baixa tudo e funciona tudo legal? Isso daí são coisas que foram feitas no REST-IO, não é no Home Assistant. Lembrando que o REST-IO é uma versão modificada do Linux com o Home Assistant, já com outras modificações para deixar tudo mais fácil, tudo mais fácil para um usuário que não entende muito sobre computação e essas coisas, já sair rodando o negócio. É uma coisa mais comercial, digamos assim. E aí você tem, por exemplo, o Node-RED já tem uma versão dele lá no Addon Store, para você só dar um install nele e sair rodando. O ESP Home também, você já dá um play lá e sai rodando, e assim por diante. Já no Home Assistant, você tem o Home Assistant puro, e essas outras coisas você tem que rodar em paralelo ao seu Home Assistant. Então vamos supor que eu vou fazer
um setup na qual eu vou colocar um Linux, aí eu vou baixar o Docker, né? E aí eu vou pegar o Docker do Home Assistant para dar um play lá e rodar. Quando eu olhar a tela inicial, né, vocês vão ver isso daqui que eu vou postar agora, uma fotinho, e vocês vão ver que não tem aquele Rest.io lá embaixo, o botãozinho na qual a gente clica lá e roda. Como a gente faz para rodar essas coisas e ter uma coisa parecida? A gente tem que baixar o Node-RED separado no Linux e rodar também, tem Docker dele, então você tem que rodar o ESP Home, por exemplo, você quer baixar e rodar, ele tem que ser separado também. Você faz o seu próprio de cada um deles, né? Simulando o que seria o Rest.io. E aí, uma das coisas que você pode perguntar é por que alguém escolheria rodar o Home Assistant ao invés do Rest.io direto, né? Então, uma das coisas, por exemplo, é que não tem um Docker prontinho ali rodando do Rest.io para o Raspberry Pi, por exemplo. Você tem que colocar o Home Assistant puro no Linux do Raspberry Pi, que é o Raspbian. Que foi o que eu fiz. Por que eu fiz isso? O cartãozinho de memória ele é muito inestável, né? Então cada vez que dá uma inestabilidade pode acontecer de crashar o Home Assistant. No Rest.io, como ele é o próprio sistema e só roda ele, cada vez que crasha eu tinha que ir lá, desplugar ele, plugar de novo para ele voltar a rodar. E isso daí estava me complicando a vida, porque eu não sei o que aconteceu com o meu cartão de memória, mas ele começou a ficar um pouquinho defeituoso e isso começou a acontecer muito frequentemente durante o dia. A todo momento estava crashando o meu Home Assistant, eu tinha que ir lá desligar e ligar, isso estava mais atrapalhando do que ajudando a parte inteligente da casa. Aí eu fiz a decisão então de experimentar colocar no Docker o Home Assistant com o Linux. Aí eu coloquei o Raspbian, baixei o Docker, coloquei o Home Assistant rodando e aí beleza, dei play. Qual que é a vantagem? O Linux é muito estável, cara. Não sei se você... Quem não tem costume de mexer com Linux e começa a mexer com isso e estudou computação, vai saber dessa história que eu vou contar agora. Sempre tem aquele amigo chato na computação que vem falar de Linux, que Linux é a melhor coisa do mundo, nossa, Linux é maravilhoso, eu amo Linux, não sei o que, Linux é muito melhor que o Windows. E você fala, ai cara, um cara chato, né? Por quê? Agora você entende, quando você começa a mexer com essas coisas, você entende, Linux é estável, cara. Meu Deus, pode acontecer o que for, não para de rodar o Linux não crasha, é incrível isso. Tá rodando lá 10 Docker diferentes, tá rodando um servidor, tá rodando tudo, as coisas crasham lá dentro, não o Linux, isso é incrível. Mesmo com o cartão de memória sendo mais problemático, eu não sei o que é que ele faz com magia negra, mas ele funciona. Então, o que eu fiz? Eu instalei o Home Assistant dessa forma. E aí, eu passei a rodar o Home Assistant dentro do Raspbian, que é o Linux. E aí, a vantagem de você estar rodando em Docker é que você pode pedir para o Docker restartar o Docker, que tem o Home Assistant, cada vez que ele falhar. Então, falhou, ele vai, restarta o negócio e volta em seguida. E aí o que aconteceu é que os crashes continuam, só que quase não dá para sentir, porque assim que ele crasha, ele já reinicia e alguns segundos depois ele já está de volta. De forma que a maior parte das vezes que isso acontece eu nem percebo, né? Então as luzes continuam funcionando, continua tudo funcionando, e aí quando eu vou ver o log, aconteceu uns 3, 4 crashes durante o dia, nem notei, né? Por causa desse problema que a gente tem com microSD, meu próximo passo agora vai ser mudar para um Raspberry Pi 4, né, rodando o Raspbian, que é o Linux, com Docker e Home Assistant, o mesmo setup que eu tenho agora, exceto que eu vou rodar ele num HD SSD, né, porque aí a gente passa para outro nível de estabilidade. O cartão microSD é bastante inestável, só que um HD ele é extremamente estável, né, e dá para confiar bastante nele. Então, essas daí são as principais diferenças de Home Assistant. Eu estou fazendo esse vídeo aqui porque eu tive muita dificuldade para entender as diferenças quando eu estava começando a mexer com isso. E eu via que tinha Rest.io, Home Assistant, por que eles têm o mesmo nome, por que são diferentes? Então, resumindo tudo aqui, Rest.io é o Home Assistant num Linux modificado que só roda ele, nada mais, né? Home Assistant roda no Linux. Então, aí você instala Linux, instala Home Assistant. O Rest.io tem vantagens que são a Add-on Store, que roda tudo ali integrado, você vai dando install, play lá, muito fácil. Home Assistant no Linux tem a desvantagem que você tem que rodar suas próprias coisas, meio que faça você mesmo tudo, né? Por outro lado, o Rest.io, dependendo de onde você está rodando, ele pode ser muito inestável. Por exemplo, um Raspberry Pi 3 com um microSD. Pode ser inestável, se ele crashar, ninguém volta a ele. Já com o Home Assistant e Linux,
Se ele crashar, o próprio Linux detecta, dá play de novo, você não nota. Na situação que eu estou agora, com o Raspberry Pi 3, né, que é o que eu tenho agora, e um micro SD, tá valendo mais a pena para mim fazer o Home Assistant e não faça você mesmo lá. Coloquei o Node-RED para rodar, deu um pouco de trabalho e talvez eu faça um vídeo aí para mostrar como é que a gente faz cada uma dessas coisas. E aí a gente chega no finalzinho desse vídeo aqui, ensinando como a diferença entre cada um deles, para que vocês não tenham mais essa dúvida. Muito obrigado para vocês que estão aqui, né, que estão acompanhando. Está aqui a casa está um pouquinho mais pronta, mas ainda falta bastante, né? E assim que a gente começar a colocar os cabos de rede, eu vou ir filmando aí, mostrando, fazendo a parte 3 daquela série de vídeos que eu estou fazendo. Muito obrigado a você que me acompanhou até agora, né? A gente se vê no próximo vídeo aí. Falou!